Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme impressionante chamado Watchmen, parte 1. O filme começa nos mostrando a respeito do Ato Kine. Ele foi uma lei implementada para banir os super-heróis mascarados e também o ato de pessoas se tornando vigilantes e fazendo a lei com as próprias mãos. Logo em seguida, ouvimos o antigo super-herói Rorschach lendo coisas que tinha escrito em seu diário. Segundo ele, essa cidade é suja e está perdida. Porém, todos que vivem nela não percebem isso, só que no dia que perceberem, eles irão gritar por ajuda, mas Rorschach fala que irá responder não. Logo em seguida, acompanhamos alguns detetives investigando uma cena de crime. Ali morava o antigo super-herói, o Comediante. Ele foi arremessado por aquela janela e perdeu a vida ao tocar o solo, mas existem muitos rastros de uma batalha intensa ali naquele lugar. Os detetives não sabem o que aconteceu. Um diz que ele com certeza foi subtraído por alguém e depois eliminado, mas o outro diz que não seria qualquer pessoa que conseguiria eliminar o Comediante, afinal ele era muito forte. Enquanto eles conversam, vemos cenas da luta que o Comediante teve com a pessoa que tirou sua vida. Depois que vão embora, os detetives só querem saber de esquecer o que acabou de acontecer, pois com certeza tem gente graúda envolvida nisso. Eles só esperam que o Rorschach não se meta nisso, pois se ele aparecer, muitas pessoas acabarão perdendo a vida. À noite, vemos o próprio Rorschach chegando ao lugar e encontrando o broche do Comediante perdido ali na rua. Ele usa um dispositivo para escalar o prédio e chegar até o apartamento do antigo herói. Rorschach quer descobrir o que aconteceu e, revirando o apartamento, encontra um antigo uniforme do Comediante. Depois disso, vemos Daniel. Ele foi visitar o Hollis. Acontece que esse idoso costumava ser o super-herói Coruja, e depois que ele se aposentou e virou mecânico, Daniel ficou em seu lugar como o Coruja, até atos de super-heroísmo serem banidos. Depois de conversarem, Daniel volta para casa e no caminho vê toda a decadência da cidade onde mora. Assim que chega onde mora, ele percebe que a porta da frente foi arrombada. Era o Rorschach que chegou para conversar com ele. O homem veio avisar que o Comediante perdeu a vida e ele está investigando, pois alguém arremessou o homem da janela de seu apartamento. Como é um assunto delicado, os dois descem para conversar lá embaixo no porão, onde costumava ser tipo a Batcaverna do Daniel. Daniel diz que algum dos inimigos do Comediante devem tê-lo eliminado, mas Rorschach não acredita nisso, pois ele era forte demais. Ele então revela que está ali, pois acha que foi o Hollis que eliminou o Comediante, pois os dois costumavam a ter uma certa inimizade no passado. Mas Daniel fala que Hollis agora é apenas um aposentado que tem uma loja de mecânica. No mais, Rorschach também diz que só veio para avisar que tem alguém eliminando antigos super-heróis e é pro Daniel tomar cuidado. Ele então saiu dali e na noite seguinte foi investigar mais ainda em outros lugares. Mesmo que não saiba o que aconteceu com o Comediante, com certeza alguém ali sabe e ele precisa descobrir quem é. Rorschach chega a um certo bar frequentado por pessoas do crime e exige saber deles quem foi que eliminou o Comediante, mas não consegue nada. Ao sair dali, ele vai visitar o antigo super-herói Ozymandias, que costumava fazer parte do mesmo grupo que ele, o Comediante, o Daniel e outros. Todos eram super-heróis. Ozzy, por acaso, é o homem mais inteligente do planeta Terra e diz que deve ter sido alguém da Rússia que eliminou o Comediante, pois eles são inimigos dos Estados Unidos. Só que, segundo Rorschach, os russos nunca fariam nada disso, pois o Dr. Manhattan protege os Estados Unidos e eles não se atreveriam a fazer nada. Como não conseguiu nada do Ozzy, Rorschach resolveu ir embora e também disse que só veio até ali para avisar o Ozzy, pois não quer que ele acabe sem vida. Depois que Rorschach foi embora, Ozzy se lembrou do dia que o grupo de super-heróis deles foi formado. O Comediante não estava nem um pouco animado, dizendo que ele não sabia do que está acontecendo no mundo, mesmo sendo o homem mais inteligente. O futuro de todos os super-heróis é perder a vida. Em seguida, acompanhamos Rorschach invadindo uma instalação militar. Seu objetivo era conversar com o Dr. Manhattan, que estava trabalhando lá dentro. Ele estava trabalhando em um de seus experimentos e sua namorada Lori também estava lá. Rorschach veio perguntar se ele sabia se o Comediante havia perdido a vida e Dr. Manhattan disse que é claro que sim. Como trabalha para o governo, as autoridades o avisaram assim que descobriram. Ele, entretanto, não se importou com isso, pois um corpo, com ou sem vida, estruturalmente é a mesma coisa. Vida ou morte são coisas abstratas que não podem ser quantificadas. Por isso, ele não deve se preocupar. Lori diz que, além disso, o Comediante era um monstro, pois no passado
passado, tentou fazer coisas com a mãe dela sem a vontade da idosa. Como estava chateando a Laurie, ela pediu pro Dr. Manhattan teleportar o Rorschach para fora dali, e mesmo com ele dizendo que está ali pois acredita que tem alguém eliminando antigos super-heróis, Dr. Manhattan não o escuta e o teleporta para fora. Graças à visita do Rorschach, que não foi muito agradável para a Laurie, ela diz que vai visitar o Daniel, seu antigo colega super-herói, e quando ela sai, Dr. Manhattan começa a se lembrar de coisas do passado. Em 1971, seu primeiro ato como super-herói foi ir até o Vietnã e vencer a guerra para os Estados Unidos. Lá foi onde ele conheceu o comediante de verdade, o primeiro ser humano completamente amoral que ele já viu e que também não se importava com isso. Depois de vencerem a guerra graças ao Dr. Manhattan, eles estavam em um bar e uma mulher ali do Vietnã que estava esperando um bebê veio dizer que aquele bebê era filho do comediante e exigiu que ele os levasse para os Estados Unidos, mas o comediante não quis fazer isso. Irritada, a mulher o atacou e, por consequência, o comediante utilizou um objeto letal para extinguir a vida do corpo dela. Dr. Manhattan viu tudo isso e não fez nada, mas perguntou por que o comediante fez isso, afinal ela tinha um bebê em seu corpo. O comediante, entretanto, diz que Dr. Manhattan poderia tê-la salvado, ele poderia simplesmente ter desfeito aquele objeto letal ou transformado os projéteis em fumaça, qualquer coisa. Ele tem poder para isso, mas não se intrometeu. Tudo isso pois não liga para seres humanos. No presente vemos a Laurie indo jantar com o Daniel e conta que o tempo está passando e ela se sente inútil. O que será que a jovem poderá fazer em seu futuro? No dia seguinte, Laurie vai visitar sua mãe na casa de repouso onde ela mora. A jovem está ali pois o Dr. Manhattan teve que ir ao velório do comediante e Laurie não queria ir também. Descobrimos que mesmo depois do que o comediante fez com sua mãe no passado, a idosa hoje em dia não o culpa de nada, pois ela envelheceu e consegue agora enxergar as coisas por outra perspectiva. Lá no funeral do comediante, um certo homem foi participar e o vemos indo de volta para casa depois que tudo acabou. Assim que entrou, entretanto, Rorschach já estava em sua casa e quer saber tudo que ele sabe a respeito da morte do comediante. Acontece que aquele é Moloch e costumava ser um dos inimigos do comediante. O homem insiste em dizer que não sabia de nada, só que não faz sentido ele ter ido no enterro de um de seus antigos inimigos. E o homem então conta que 2 semanas atrás o comediante apareceu no meio da noite bêbado dentro de sua casa para falar que não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele já havia feito coisas terríveis em sua vida, porém o que descobriu era muito pior e nem ele acreditava que iria acontecer. Rorschach acreditou na história pois era impressionante demais e não podia ser mentira. Antes de sair, ele descobriu que o Moloch está com uma doença degenerativa e tem poucos meses para viver. Outro dia vemos a Laurie fazendo coisas com o Dr. Manhattan no quarto deles, mas a mulher ficou irritada, pois Dr. Manhattan criou uma cópia dele para fazer coisas com ela ao mesmo tempo. E para piorar a situação, ela percebeu que ainda havia uma terceira cópia trabalhando o tempo todo enquanto eles faziam coisas. Isso significa que o Dr. Manhattan não dá atenção completamente para ela. A jovem então diz que o odeia e o abandona. Ela depois corre para contar pro Daniel que deixou o Dr. Manhattan, pois ele não a tratava bem o suficiente. Segundo ela, para o Dr. Manhattan, as pessoas são apenas como sombras e não significam nada para ele. Enquanto eles conversavam, Dr. Manhattan se preparava para uma entrevista na TV e foi até lá como se nada tivesse acontecido. Assim que chegou e a entrevista começou, um certo jornalista começou a fazer perguntas. Ele disse que 8 dos antigos ajudantes e colegas de trabalho do Dr. Manhattan estavam com câncer, insinuando que a presença do Dr. Manhattan causava essa doença nas pessoas. O doutor ficou extremamente irritado com isso e desesperado com o rumo que aquela entrevista estava tomando, ele teleportou todos para fora daquele lugar e tomou uma difícil decisão. Já que não tem mais a Laurie, que era a única coisa que o mantinha ali nos Estados Unidos, Dr. Manhattan resolveu abandonar tudo. Ele foi até o antigo lugar onde trabalhava antes de se tornar super poderoso e pegou
encontrou uma antiga foto dele com sua primeira namorada. Depois, decidiu ir para Marte. Ele vai deixar tudo para trás. Agora, o presidente dos Estados Unidos está preocupado, pois sem Dr. Manhattan, um ataque nuclear vindo da Rússia é iminente. Na manhã seguinte, Daniel é acordado por Rorschach. Heróis estão sendo eliminados e Dr. Manhattan foi forçado ao exílio, saindo do planeta Terra. Ou seja, ninguém está seguro. Acompanhamos então o próprio Dr. Manhattan em Marte. Ele está sentado observando a sua antiga foto do tempo onde ele era um ser humano normal, junto de sua namorada. O mais intrigante dessa parte é que Dr. Manhattan vive no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Enquanto senta observando aquela foto, ele também observa a foto 31 segundos no futuro, estando já no solo de Marte. O passado que ele enxerga é do dia que conheceu aquela mulher, que costumava ser sua namorada. Dr. Manhattan diz que para ele tudo é como se fossem as luzes das estrelas. Elas são imagens espelhadas dessas estrelas no passado, pois demoraram milhões, bilhões de anos para chegar até ali. É assim que ele enxerga todo o universo e o espaço-tempo, presente, passado e futuro, tudo simultaneamente. Nesse momento ele também estava no passado, quando ainda era humano e queria seguir os passos de seu pai, que costumava consertar relógios. Ele entretanto viu num jornal que os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica no Japão e disse para seu filho que ele não poderia seguir seus passos, deveria ao invés disso se tornar um físico nuclear, pois é nessa direção que o futuro está se encaminhando e alguém que conserta relógios não terá significado nesse futuro. E anos depois, ele, depois de se formar em física nuclear, foi visitar uma instalação do governo onde iria começar a trabalhar, conhecendo assim sua futura esposa Jane e tirando aquela foto que estava em sua mão. O dia em que se conheceram, o futuro enquanto faziam coisas e o dia que se separaram, tudo acontece ao mesmo tempo na mente do Dr. Manhattan. Ele também visita o dia que prometeu que iria consertar o relógio de sua namorada e realmente consertou, mas o esqueceu lá no laboratório. Quando voltou para buscá-lo, John, o Dr. Manhattan, ficou preso na sala de experimentos. Era ali onde diversos experimentos nucleares aconteciam e vendo que seu amado iria perder a vida, Jane não conseguiu observar e saiu correndo. John foi até ali simplesmente para pegar o relógio dela e acabou tendo seu corpo completamente desintegrado pela energia nuclear. Um enterro simbólico foi feito, pois não tinha corpo, e meses depois, pessoas viram um sistema nervoso se materializar no banheiro, depois na cozinha, e do lado de fora, um sistema muscular também se materializou. Isso foi ao longo de diversos meses, e depois de mais um tempo, Dr. Manhattan se materializou na frente de todos. Eles sabiam que era o John, mas agora com poderes inimagináveis que o permitiam até mesmo reconstruir seu corpo inteiro. O governo dos Estados Unidos resolveu transformá-lo em um objeto letal e utilizá-lo para parar diversas guerras. Graças a isso, a Rússia não se metia mais com os Estados Unidos, mas com o tempo ele foi se afastando de sua namorada Jane e os dois acabaram se separando, pois ele conheceu a Lori. Mesmo sabendo tudo o que aconteceria entre os dois no futuro e a inevitável separação dela também, Dr. Manhattan ficou com a jovem, pois ela lhe fazia muito bem. Todas essas coisas aconteciam ao mesmo tempo no espectro de visão do Dr. Manhattan. Ele agora cansou de ficar preso no meio das intrigas dos seres humanos e veio para Marte. Ali ele vai criar alguma coisa. Ele gostaria de saber quem determina presente, passado e futuro, mas talvez tudo sempre foi desse jeito, sempre é e sempre será. Nada pode ser feito. Como o Dr. Manhattan saiu da Terra, Lori, que era sua namorada, foi descartada pelo governo e sem um lugar para morar, Daniel a convidou para viver com ele. Em sua empresa, Ozymandias estava indo para uma reunião quando de repente um homem apareceu e tentou eliminá-lo. O homem mais inteligente do mundo conseguiu se defender, mas não descobriu a tempo quem mandou aquele homem até ali, pois um certo dispositivo eliminou o criminoso. Depois desse acontecido, Rorschach foi visitar o Moloch para saber se ele tinha alguma informação e o encontrou sem vida. Rorschach está sendo incriminado, pois a polícia já estava lá na frente. Ele tem que tentar fugir, mas acaba não conseguindo e é preso pelas autoridades, que removem sua máscara na frente de todo mundo. O homem será preso pelo que aconteceu com Moloch. O resto só descobriremos na parte 2, que ainda não foi lançada. Obrigado por assistir, até o próximo!